Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Mais uma iniciativa aqui da equipe de Constitucional, gravando vídeos aí para ajudá-los nessa segunda fase. E uma dessas iniciativas nossas aqui que nós iniciamos hoje é a de gravar vídeos acerca de jurisprudência, comentando jurisprudências do Supremo Tribunal Federal aí, em virtude do novo edital da FGV, que exige de vocês o conhecimento de jurisprudências atuais, né, decisões recentes do STF e também, por que não, do STJ, mas principalmente do STF, para que vocês possam aí ter um embasamento para responder questões, fazerem as peças. Então nós tivemos essa iniciativa de criar esses vídeos aqui para comentar algumas decisões que nós entendemos essenciais, tá? Até apelidamos aqui de jurisprudência uniformizada comentada, né? Então, vocês vão acompanhar esses vídeos, vão ser vários vídeos que nós postaremos aí para que vocês vejam sobre diversos temas, essas questões envolvendo jurisprudência, tá legal? E o meu tema aqui, o tema que coube a mim, é justamente de competência legislativa, pessoal. O tema de competência legislativa, ele se inicia a partir do artigo 19 e 18 ali da Constituição, que trata da organização administrativa e política do Estado, basicamente envolvendo a federação, né? Então, a partir daquele dispositivo, nós temos ali algumas decisões interessantes aí do STF, principalmente envolvendo a competência legislativa dos entes federativos. Lembra? Artigo 22, que traz a competência privativa da União, o artigo 24, que traz a competência concorrente entre Estados, União e Distrito Federal. O artigo 30 da Constituição, que traz a competência municipal, né? Competência no interesse local e até suplementar da lei federal e da lei estadual. Então, o objetivo aqui é trazer alguns julgados que envolvem essas competências aí, decisões do STF, tá? Eu peço para vocês que leiam esses dispositivos. Professor, eu preciso decorar os artigos? Não, pessoal, você não vai decorar os artigos. É simplesmente essa leitura necessária para que você conheça o que diz cada um desses dispositivos. Tomar contato com os dispositivos ajuda na hora de realizar uma prova subjetiva, uma prova escrita. Por quê? Porque isso vai fazer com que você ganhe tempo na procura dos artigos, né? Então é importante que você conheça aí o que diz cada um artigo, sem se preocupar em decorar. Não precisa decorar, uma breve leitura já irá auxiliá-lo aí na busca da eventual resposta. Bom, o que eu trouxe para vocês de decisões interessantes aqui envolvendo essas competências legislativas dos entes federativos. A primeira delas é a de 2220, né, 2220 de São Paulo, que trata de criação de crimes de responsabilidade por lei estadual ou até mesmo na Constituição dos Estados. Crimes de responsabilidade, aquelas infrações praticadas pelos chefes do Poder Executivo, pelos membros aí membros políticos, senadores, deputados, crimes políticos aí, crimes de responsabilidade, desculpem, que são previstos na Constituição e na Lei 1079 de 50, tá, pessoal? Uma lei aí que trata dos crimes de responsabilidade. E o que ocorreu nessa de 2220? A Constituição do Estado de São Paulo criou aí hipóteses de crime de responsabilidade e até de processamento dos crimes de responsabilidade. O STF entendeu o seguinte, pessoal, que por ser uma matéria de crime de responsabilidade, a competência para legislar sobre referido tema é da União, né? Então deveria ser criado esses crimes de responsabilidade, até a questão do processo é realizada pela União através da competência descrita no artigo 22, inciso 1 da Constituição. Esse artigo 22, inciso 1 é muito importante, pessoal, porque ele traz ali uma série de competências da União envolvendo temas bem específicos de direito penal, direito processual, direito do trabalho. Então vocês têm que ficar bem atentos a esse inciso primeiro, porque ele é importante aí para que você possa até responder uma questão e até mesmo fazer a argumentação de uma peça. Por quê, pessoal? Quando a competência da União é violada, num caso como esse, há a chamada inconstitucionalidade formal. Cuidado, pessoal. Violação de competência legislativa gera inconstitucionalidade formal e a doutrina até gera ali um adjetivo a essa inconstitucionalidade formal, que é inconstitucionalidade formal orgânica, tá? Então, muita atenção. Se violada a competência legislativa,
haverá uma inconstitucionalidade formal, que foi exatamente o que ocorreu aqui nesse caso na ADI 2220 de São Paulo, na qual o Supremo Tribunal Federal entendeu que crimes de responsabilidade, o próprio processamento do crime, as regras processuais, são de competência privativa da União e, portanto, o Estado, seja por uma lei estadual, seja pela própria Constituição do Estado, não poderia tratar deste tema. Há uma série de outros julgados no mesmo sentido. A ADI 1628, a ADI 834 do STF e até uma súmula do STF que também traz esse tema, uma súmula não vinculante, tá? Não vinculante, a súmula 722 do STF. Então fiquem bem atentos a essa questão, crime de responsabilidade que pode envolver uma questão do Poder Executivo e até mesmo questão de competência legislativa, pessoal. Então bastante atenção aí com essa matéria, tá? É um tema que envolve uma série de outras matérias do direito constitucional, tá? Além disso, nós trouxe outro caso aqui interessante para vocês, uma lei estadual de São Paulo que criou a possibilidade da viabilização da videoconferência, interrogatórios por videoconferência. O que aconteceu nessa situação? O Supremo Tribunal, ao julgar um HC em que foi realizado num processo a realização da videoconferência ali, tá? Com base numa lei estadual de São Paulo, esse HC chegou ao Supremo Tribunal Federal, que entendeu que videoconferência é uma matéria de processo penal, e que, portanto, não poderia o Estado de São Paulo legislar sobre essa matéria, por ser uma regra de processo. E, mais uma vez, por ser um HC, entendeu que a lei era inconstitucional, mas de forma incidental. Lembrando aqui, novamente, questão de controle de constitucionalidade, que vocês vão ter videozinho sobre esse tema também. Então, o Supremo Tribunal Federal entendeu, por ser uma norma de processo, era de competência privativa da União, com base no artigo 22, inciso 1 da Constituição, HC 90.900, uma lei estadual de São Paulo, que inclusive, apesar de ter sido declarada incidentalmente constitucional, ela viabilizou que o Congresso Nacional modificasse o Código de Processo Penal, inserindo normas aí também envolvendo videoconferência aí. Nós tivemos uma alteração de provas no Código de Processo Penal que permite agora a realização de interrogatório, de videoconferência, até mesmo oitivas de testemunha por videoconferência. Tá legal? Outra temática importante que eu trouxe aqui para vocês envolve legislação de trânsito, pessoal. A primeira delas, a ADI 2592, tá? Nessa ADI o que aconteceu? Havia uma lei estadual que criou, que alterou, na verdade, para fins de aplicação de multa, limites de velocidade, tá? E a Constituição, novamente, no artigo 22, inciso 11º da Constituição, entende o seguinte: olha, o artigo 22, inciso 11º, inciso 11 no caso, trata de competência privativa da União para legislar sobre normas de trânsito e transporte. Ora, uma vez que a lei estadual altera aí questão de limites de velocidade para aplicação de multa, ela incide diretamente em regras de trânsito. E, por conta disso, aqui nós tivemos a declaração de inconstitucionalidade dessa norma, tá? Dessa lei estadual, no caso aqui na ADI 2592 do STF. Outro tema importante envolvendo competência de interesse local do município. O STF, no recurso extraordinário, julgando um recurso extraordinário, portanto, realização de controle difuso, Atenção, pessoal, no recurso extraordinário 266536, repito, 266536, entendeu que é possível que o município legisle no interesse local questão de horário de estabelecimento, questão de instituições financeiras instalarem suas agências bancárias ou serviços bancários equipamentos destinados à segurança, ou seja, o município pode legislar sobre o referido tema porque se trata de uma competência no interesse local. Deem uma olhada nesse recurso extraordinário 266536, tá bom? É importante que vocês vejam aí a competência no interesse local para conhecer exatamente sobre o que o município pode ou não pode legislar, tá bom? E a última decisão que eu queria anotar com vocês, também envolvendo uma ADI, agora a ADI 3679, envolve uma lei do Distrito Federal que criou aí
a possibilidade, legislou, regulamentou o serviço de service, né? É um serviço em que os motoboys poderiam fazer aí entregas, etc. E havia uma lei distrital regulamentando essa função, esse trabalho. E o Supremo Tribunal Federal, novamente, entendeu ser inconstitucional por violar as regras de trânsito. E além disso, a gente pode falar também que houve aqui uma violação por conta de legislar essa lei distrital sobre direito do trabalho também. Afinal de contas, o motosservice aí envolve um tipo de emprego aqui, né? Uma relação empregatícia e que por conta disso também viola a Constituição Federal no artigo 22, inciso 1º da Constituição. Então, olha que interessante, pessoal. A questão da competência federativa pode ser cobrada tanto no aspecto de questão envolvendo aí conhecimentos sobre esses dispositivos, sobre o funcionamento das competências dos entes federativos e também como fundamento de peça, eventualmente cobrado num recurso extraordinário que o seu examinador venha a fazer, ou até mesmo numa ADI, em que ele diga que uma lei estadual criou um determinado crime, por exemplo, e que você tenha que entrar com uma medida, uma ADI, para questionar a constitucionalidade daquela norma. Percebam, pessoal, é importante aqui que é um tema extremamente ligado à jurisprudência. Você vai ter que ver casuisticamente se uma lei ela ultrapassa ou não os limites estabelecidos na Constituição, na competência ali descrita naqueles artigos que eu disse para vocês, 22, 24, 30 da Constituição. É muito importante que vocês conheçam esses dispositivos. Tá bem, pessoal? Aproveitem esses vídeos, estudem, leiam os artigos que a gente tem que falar para vocês, essas decisões, leiam a ementa. A gente vai ver se disponibiliza, inclusive embaixo do videozinho aí de vocês, o acórdão de cada um desses julgados, né? Principalmente aqui daqueles mais relevantes, e assim vocês podem ter um conhecimento melhor do que a gente vem tratando no tema aqui dos vídeos com vocês. Tá legal, pessoal? Aproveitem, um forte abraço, bons estudos aí para vocês. Até mais!